oração, nós vamos juntar pessoas ao nosso clube. E nós não queremos isso. Nós não nos interessa ter muita gente. Nós interessa-nos é cumprir a vontade de Deus e que aqueles que estão no nosso meio compreendam o Evangelho e as suas vidas sejam transformadas e, de facto, conheçam a Cristo. Esse é o nosso desejo. Então, um dos pontos dentro deste contexto em que nós estamos preocupados com a missão da Igreja e esta importância da questão da salvação neste mesmo contexto é fundamental, começando logo, como eu disse, orar pela salvação deles, orar para que Deus envie mais obreiros, para que mais gente continue a poder trabalhar e então chegar a estes que Deus quer salvar, ok? Mas temos outras passagens. Por exemplo, uma passagem que eu cito muitas vezes, Atos 4, 29, em que no meio da oração dos irmãos em Atos, despertos pelo Espírito Santo, avivados pelo Espírito Santo, olhem o que é que eles dizem, e esta tem sido muitas vezes a minha oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a ousadia a tua palavra. Eles oram sobre si mesmos neste contexto de falar do Evangelho. Deus, dá-me ousadia para pregar, para testemunhar de ti aos outros. Então, novamente, em contexto que nós estamos de cumprir a missão da Igreja, nós oramos mais obreiros por salvação e oramos inclusivamente até por nós. Deus dá-nos ousadia. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, dos escritores na Bíblia que realmente mais escreveu sozinho, escreve e pede aos irmãos, não obstante o Deus usá-lo tanto, e nós ficamos assim, bem, é o super apóstolo Paulo, mas até entre aspas o super apóstolo, como nós poderíamos o ver dessa maneira, ele dependia da oração dos irmãos. Tal como eu dependo da oração de vocês também por mim, e muitas vezes na reunião de oração eu peço oração por mim. No contexto mesmo do que fazemos de igreja. Reparem em Efésios 6, 19 a 20. E ainda estamos dentro da oração em contexto de evangelismo, ok? Efésios 6, 19 a 20. Paulo dependia de Deus em oração pessoal dele e dos irmãos. Eu tenho batalhado tanto, irmãos, orem juntos. Ainda nem estou a entrar na parte pessoal. Eu só estou a falar ainda, até mesmo para testemunhar, até mesmo para evangelizar, até mesmo para alcançar outros. Nós precisamos orar juntos, uns com os outros, pedindo Deus, dá-nos ousadia, Deus salva, Deus envia mais obreiros. E olhem agora o que é que ele também vai dizer. Em contexto de ele estar a pedir oração, olhem o que ele diz. Até podíamos, se calhar, começar mais por trás. Ok, vamos começar pelo verso. Ele vai dar toda a armadura, ok, do Espírito, mas podíamos começar então no 17, que se calhar vai ter uma sequência melhor para vocês entenderem melhor o contexto. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora reparem. Com toda a oração e súplica. Irmãos, não há guerra espiritual sem oração e súplica. E a nossa guerra espiritual é manter-nos santos, é orarmos uns com os outros, fortalecermos uns aos outros, permanecermos fiéis, firmes, ok? Em tudo o que Paulo já tinha dito para trás em Efésios. Mas reparem, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Reparem, não é orando apenas ao domingo, orando apenas na reunião de oração, orando apenas na escola dominical, não. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, orar pelos irmãos, por todos os irmãos. E ele agora diz, e também por mim. Olhem o superapóstolo. O que é que ele diz? Bem, ele ia ficar zangado comigo se eu soubesse que eu estou-lhe a chamar superapóstolo. Eu não vou deixar de chamar de superapóstolo porque eu não ia gostar. Ok, olhemos o que é que Paulo disse. 19. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Forte, muito forte. Ele não se confiava em si mesmo. Ele confiava em Deus. Orando ele a Deus e pedindo aos irmãos, orem comigo nesta batalha, para que eu pregue com ousadia. Reparem, novamente, eu vou voltar a repetir que é muito bonito o que ele pede. Orem por todos os santos, foi o que vem no final do 18. E olhem o 19. E também por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca, ou seja, quando ele ia abrir a boca para falar, a palavra de Deus, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, com intrepidez, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Até o apóstolo Paulo teve bem claro isto. Jesus, que é Deus, pleno Deus, segunda pessoa da Trindade, plenamente ligado ao Pai, dependia em oração do Pai. E por isso nós encontramos tantas vezes Jesus orar antes de iniciar o seu ministério em oração no deserto. Antes de escolher os seus discípulos em oração. E constantemente nós vemos, inclusivamente houve momentos em que os discípulos, e nós vimos isso em Marcos, não encontraram Jesus em lado nenhum logo de manhãzinha. E onde é que Jesus estava? Estava a orar. E os discípulos perguntam, mestre, olha, as multidões estão todas à tua procura. Ainda havia tanta gente para ser curada. E eles assim, então, mas o que é que estás a fazer? E para Jesus, a oração era mais importante até mesmo do que curar pessoas, em termos de prioridade. Conta-se, e não sei se a pessoa é bom exemplo em tudo, mas conta-se, e eu já teria contado isso várias vezes, mas pelo menos a história é engraçada. Não sei se ela será exemplo em tudo, mas é um bom exemplo. Ok? Que Madre Teresa de Calcutá, no seu trabalho com os pobres, estavam a ter muitos pobres para atender. E a certa altura, uma das freiras que estava com ela disse, Madre, nós temos que reduzir no tempo de oração porque estamos a ter muito pouco tempo para cuidar dos pobres. E ela disse, não, nós vamos ter que aumentar o nosso tempo de oração para que no pouco tempo que temos com os pobres possamos fazer um melhor trabalho. São pessoas que minimamente entendem a dependência que têm que ter de Deus. E realmente o apóstolo Paulo, de facto, tinha essa dependência de Deus. Por isso, eu, nos momentos de oração, tenho dito tantas vezes, eu dependo de vocês em oração. Por isso, eu tenho batalhado tanto, irmãos, para nos abrirmos uns com os outros. Não, sobretudo, obviamente, há um contexto para tudo. Há coisas que, se calhar, é mesmo só 1 a 1, ou 2 a 2, neste caso, quando estamos juntos, 2 pessoas. Outras podem ser trazidas para a reunião de oração. Neste contexto de pedir a Deus ousadia, intrepidez, para continuar a pregar de forma fiel as Escrituras, tanto no púlpito como lá fora, no dia-a-dia, àqueles que nós conhecemos, e nós notarmos, temos sido tímidos, não temos sido ousados, temos nos envergonhado de Cristo, não temos falado com a ousadia que devíamos, não estamos a ter a sensibilidade que devíamos para com os perdidos. Às vezes nós temos que parar e dizer assim, Senhor, eu não tenho tido compaixão pelos perdidos, transforma o meu coração. Porque é que eu vejo pessoas aí para uma eternidade sem Deus e não me estou a sentir movido para falar-lhes de Jesus? Eu fiz essa oração e eu motivo-vos. Reparem, o apóstolo Paulo pede orações por ele, tal como eu peço orações por mim, tal como eu também nos meus momentos de oração, sozinho e convosco, nós temos que reconhecer essas mesmas fraquezas e fragilidades. E vocês já o têm feito. Nas reuniões de oração, alguns de vós certamente não, sim, já têm exposto esta mesma luta e dificuldade que temos tido. E não tem vergonha nenhuma. A única vergonha que nós devíamos ter é de ter vergonha de Cristo, não é vergonha de ter... Ou seja, reconhecermos que às vezes temos vergonha e que algo no nosso coração tem mesmo que mudar, está certo. Sermos capazes de reconhecer quando algo não está bem. Então reparem, oração como base para nós cumprirmos a nossa missão. E novamente, eu começo por este lado, para que nós entendamos. Se nós devíamos de ser preocupados com aqueles que nem crentes são, muito mais com os que são crentes. Se Jesus nos disse amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, não diz, orem apenas por aqueles que vos fazem o bem. Orem por aqueles que vos são próximos e que vocês conhecem bem. Não, curiosamente, Jesus disse mesmo, orem pelos que vos perseguem. E muito frequentemente os que perseguem a igreja são aqueles que estão contra o Evangelho. E Jesus nos manda orar pelos aqueles que não amam a Deus também. Orem por aqueles que vos perseguem. Primeiramente, logicamente, para a salvação, como nós vimos. E todo o trabalho de evangelismo tem que ser muitas vezes não, tem que ser sempre baseado em oração. Outras passagens, Paulo volta a dizer coisas idênticas. Colossenses 4, 2 a 4, por exemplo. Vou ler para vós. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele estava preso. Reparem que Paulo não está a dizer, orem para que eu seja liberto. Também oraram. E Pedro foi liberto. Podia também orar. Não estou a dizer que não. Mas para Paulo, mais importante do que isso era
a salvação dos outros. Paulo, inclusivamente, e é maravilhoso ver isso nas cartas de Paulo, por exemplo, em Filipenses, ele olha para a situação dele e ele diz, isto foi uma forma que Deus usou precisamente para alcançar até mesmo a guarda pretoriana, a guarda romana. E é muito bonito como Paulo entende que não é derrota nenhuma estar preso. Claro, aos olhos do mundo se calhar podiam dizer, superapóstolo preso, então, onde é que está aí a bênção do Senhor? Pois, mas é que a bênção do Senhor na vida de Paulo não se media pelas circunstâncias, mas pela capacidade que Deus lhe dava de continuar a ministrar o mistério a respeito de Cristo. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, por ele neste caso e pelos que com ele trabalhavam, para que Deus nos abra a porta à palavra, ou seja, para continuarmos a falar do Evangelho, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Evangelho, ok? Pelo qual também estou algemado. E ele não tem vergonha disso. Ele próprio, em outras partes, diz exatamente que não se envergonha de tal. Para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos... Ok, era até ao 4. Para que eu o manifeste como devo fazer. Novamente. Depois também em 2 Tessalonicenses 3, 1-2, novamente. Paulo a pedir oração. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Como também está a acontecer entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. E agora aqui tinha que ver isto mais num contexto, agora fiquei a olhar para uma frase que eu nem tinha reparado. Porque a fé não é de todos. Bem, talvez não todos vão ser salvos, mas não vamos entrar por aí. Mas reparem, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está a acontecer entre vós. Novamente, Paulo dependia de Deus em oração em todo o seu trabalho que fazia. Então, nós começamos por aqueles que até nos são estranhos. E sabem, sendo que houve situações que soram, inclusivamente para aqueles que não são sequer cristãos, por coisas tão simples como cura. Por exemplo, Atos 3. Ok? Em Atos 3 nós temos a cura de um coxo, e podemos abrir, que gostava de ver também convosco, que é muito famoso, até há uma canção que costumávamos cantar nas igrejas, não sei se aqui se cantava ou não. Prata e ouro não tenho, mas isso eu não vou cantar, senão vou desafinar e os irmãos vão fugir. Ok? Temos aqui novamente uma situação, não há nenhuma evidência de que o aleijado fosse cristão. Aliás, muitos casos nós iríamos ver ao longo do Novo Testamento em que depois até percebemos que convertidos não eram, de facto. Ok? E ora-se também por cura. Então este caso conta o seguinte. Pedro e João subiram ao templo na hora da oração, a 9ª. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali, para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse-lhe, olha para nós. Eu gostava de fazer algumas observações, embora não é a nossa passagem base, mas sendo que vamos ler uma passagem maior. Pedro podia simplesmente ter passado ao lado. Bem, não tenho dinheiro, nem vou passar cartão a ele. Mas Pedro é aquilo que precisamente nós vemos este autor a nos motivar a fazer. Foi pessoal, parou, olhou para ele, tomou atenção nele, compadeceu-se dele, preocupou-se com ele. Não tinha dinheiro, mas tinha algo. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse, olha para nós. E ele ficou a olhar atentamente para eles, a esperar receber alguma coisa. Este mesmo homem, aleijado da nascença, que estava à entrada do templo, a pedir esmola. Verso 6. Então Pedro lhe disse, não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceu-o como o mesmo que se sentava, pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desses acontecimentos, todos ficaram cheios de espanto e assombro. E a seguir, Pedro começa a pregar a palavra. Sabem,
Não havia evidências de que o homem já fosse convertido, e muitas vezes isso aconteceu, mas no mínimo nós conseguimos entender, como outras vezes aconteceram, que a pessoa afetada pelo que lhe tinha acontecido, ela própria, acabou por, no mínimo, ficar a louvar a Deus. Sabem, às vezes, numa primeira aproximação, ainda quando estamos a falar de pessoas de fora, que ainda nem sequer temos grande confiança, às vezes começa simplesmente por ouvir a pessoa está num momento de sofrimento e dizer, olha, posso orar por ti? E sabem, nisso eu conheço alguém que tem sido muito exemplo nesse aspecto, que muitas vezes para-se um bocado e ora por alguém e às vezes as pessoas simplesmente vêm-lhes lágrimas aos olhos porque alguém se preocupou com elas. E alguém fez algo tão simples como orar. Não é prata, não é ouro, não nos custa dinheiro nenhum. É um dos grandes bens, um dos bens mais preciosos que tu tens ao teu dispor, que não te custa nada e é tão simples e tão fácil orares por alguém. E muitas vezes isso afeta profundamente o coração de outra pessoa. O melhor presente que tu podes dar a alguém é o Evangelho. E muitas das vezes, antes até mesmo de começares a falar do Evangelho, repara que Pedro vai começar o seu discurso só no verso 11, mas antes, Pedro cuidou daquele homem. Às vezes é aquele exemplo que já se tem dado. Vais evangelizar alguém que tem fome. Primeiro se calhar dar-lhe qualquer coisa para comer, para ele poder estar adentro, então ouvir bem o Evangelho. Eu não estou à espera que nós hoje vamos orar por toda a gente vai ser curada. Mas Deus pode o fazer. E às vezes nós não vemos mais porque nós não acreditamos que Deus pode fazer. Não há expectável que sempre vai acontecer o tempo todo. Mas orar pelas pessoas, pelas suas lutas, compadecermos por elas, orarmos com elas. Mesmo por aqueles que não são convertidos, e isso nós já tínhamos visto atrás, porque o próprio Jesus fala, orem por quem vos persegue. Ok? Amem os vossos inimigos. Ok? E às vezes é uma porta aberta para depois também falar de Jesus. E já estás a demonstrar amor pela outra pessoa, começando por algo tão simples como orar. Então, este é o primeiro contexto que eu vos mostro. Então, não esperemos ter confiança com as pessoas para nos aproximar. Às vezes, nós vamos ver alguém que tem necessidade. Pode ser num banco de autocarro, à espera de um autocarro. Pode ser enquanto estás à espera numa farmácia, vês alguém que não está bem. Não sei. Pode ser em qualquer lado. Vês alguém que não está bem, pergunta, a senhora está bem? Posso ser útil de alguma forma? E a pessoa às vezes começa a desabafar e a abrir-se um bocado. Olha, posso orar a Deus por si? A pessoa fica assim a olhar. Ouçam, as pessoas valorizam muito mais a vossa oração do que vocês imaginam. Talvez uma ou outra vá rejeitar, mas olha que a maioria das pessoas não rejeita assim, porque no mínimo as pessoas têm um sentido certamente mais ou menos místico. Vivemos numa cultura que as pessoas sempre acham que alguma coisa deve existir, alguma entidade deve existir. Na sua pouca compreensão de Deus, no mínimo elas percebem que há algo de valor nisso que tu vais fazer. E às vezes é assustador e preocupante como os crentes às vezes quase valorizam menos isso do que até os próprios que estão lá fora, que quando nós oramos ficam comovidos por tal. Então, irmãos, este foi o primeiro ponto que eu realmente quis fazer, é oração naquilo que é a missão da igreja, voltando-nos para fora. Aproximemos-nos das pessoas. Oremos a Deus para que Deus nos dê ousadia. Peçamos oração aos irmãos para que Deus nos dê ousadia, nos dê sabedoria, como expor o Evangelho, nos ajude nessa explicação do Evangelho a terceiros. Oremos por salvação desses mesmos que não são salvos ainda. Ok? E foi todos estes pontos que nós estamos a ver. E hoje não me pus isto a controlar o tempo. Já nem sei em que tempo vamos, mas bem, ainda temos tempo, creio eu. Este foi o primeiro ponto. E agora vamos só ver os últimos pontos. Também não precisamos de ter muito tempo. Nós temos falado muito sobre a oração entre nós. Pontos seguintes. Então, entre nós. Nós temos visto a importância da oração a dois níveis. Nós já falámos que há momentos em que nós podemos ter que procurar alguém para confessar os nossos pecados. Para que essa pessoa ore connosco. Escolhe bem a pessoa. Se vais falar de uma coisa muito grave que não convém se tornar pública, logicamente. Mas a maioria das coisas nós podemos falar entre nós numa reunião de oração. E, graças a Deus, o nosso núcleo de crentes é um núcleo maduro. Não tem problema o tipo de coisas que nós trazemos. Agora, outras, se calhar, não. Então, nós vemos, no final de Tiago, em que fala sobre a importância da confissão de pecados. Então, às vezes, nós vamos procurar alguém porque nós próprios precisamos de ajuda. Outras vezes, como nós já vimos, e eu já citei essa passagem muitas vezes, no final de João, após 1 de João, capítulo 5, depois do verso 13 em diante, no verso
13 e 14, ele fala que Deus escuta as nossas orações se nós a pedimos segundo a sua vontade e se Ele nos ouve, Ele nos responde. Então a seguir fala do contexto em que está a falar, que é, se vês algum irmão que está a pecar, então para nós irmos e orarmos com o irmão, e exortarmos o irmão, e orarmos pelo irmão para que ele realmente seja salvo. Neste caso aqui, salvo não tem a ver bem com salvação necessariamente de não ser convertido, mas salvar daquela situação, ok? Então, tanto nós podemos procurar a ajuda de alguém para confessar os nossos pecados, como tu podes ver alguém que está em pecado e ter a coragem, não é dizer, há contextos que as pessoas pensam, vai ao pastor e o pastor depois é que vai lá. Não! É uns aos outros. É o alelon, aquela palavra grega que diz uns aos outros, mutuamente. É trabalho de toda a igreja. Vês um irmão que está a pecar, que não está bem na sua conduta, chamas o irmão à parte, não é para envergonhá-lo perante terceiros, não é para falar a terceiros do que é que se passa com o irmão. Ganhas essa ousadia, faz com ele o que tu gostavas que fizessem contigo. Ele é teu irmão, olha, isto não está assim muito bem. E depois tens um momento e oras com o irmão para que Deus dê vida ao irmão nessa área que ele está de luta. Nós precisamos muito uns dos outros. Vocês vão ter que fazer isso comigo, não pensem que eu sou perfeito. Vocês vão ter que chegar algumas vezes ao pé de mim e os que têm mais confiança o fazem. E graças a Deus por eles. Eu posso até não gostar, porque eu continuo a ser um ser humano e às vezes posso ouvir uma exortação e não lidar tão bem com a exortação, mas eu preciso que vocês o façam. E não só que me exortem, como cheguem ao pé de mim e exortem-me, deem-me tempo também para eu encaixar a coisa. Às vezes encaixo logo, às vezes posso levar algum tempo. E depois orem comigo, para que Deus me ajude nessa mesma luta. Ok? Então, esse é um dos pontos. Procurar ajuda, aproximar-te de outros para procurar ajuda para ti mesmo, mas também para procurar os outros para ajudar os outros na sua área espiritual. E por fim, na verdade há uma panóplia muito grande de orações que nós podemos fazer, ou de pontos de oração que nós podemos fazer uns pelos outros. E se tu não sabes como orar e ainda tens alguma dificuldade, ou o que é que vais ler, agarra em Salmos. Hoje vimos na nossa reunião de oração, que costuma de ser escola dominical, mas hoje é de oração, nós vimos que os salmos têm muita diversidade de expressões a Deus. Temos salmos que são lamentos. Há momentos em que o crente lamenta-se. E como nós falávamos, e é correto, é estranho quando o crente só vive a lamentar-se. Mas há momentos em que há de lamento. E temos que chorar com aqueles que choram. E não é simplesmente chegar, irmão, caramba, está a lamentar-se. Não, há momentos também para lamento. O problema é se a pessoa só se lamenta, é verdade. Vais aos salmos, tens salmos de lamento, tens salmos de louvor, tens salmos de ação de graças, que como nós vimos na escola dominical, são momentos em que tu agradeces a Deus porque Ele respondeu à tua oração e esse salmo vai-te ajudar. Tens salmos de celebração, no contexto do Antigo Testamento, da fidelidade de Deus para com o seu povo. Tens salmos de sabedoria em que o próprio salmo em si já vai transmitir uma palavra de sabedoria que vai ajudar aquela vida. Ok? E então também tens esse tipo de salmos. Tens salmos de arrependimento. Se o que aquele irmão precisa é de se arrepender porque a sua vida está a caminhar em pecado e tu não sabes como ajudar o irmão, tu exortas o irmão e a seguir dizes, olha irmão, podemos ler aqui um bonito salmo que nos ajuda com o arrependimento. E temos vários. Hoje lemos o 51, mas tinhas o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 102, o Salmo 130, o Salmo 143. Há muitas orações de arrependimento. E depois ainda temos os imprecatórios, que isso fica para outra altura, que são os salmos bem complexos e interessantes, mas não para hoje. Ok? Então, aproximamos-nos de outra pessoa. Pode não ser por causa de pecado, pode ser. Mas pode ser simplesmente porque nós nos interessamos uns pelos outros e porque nós cuidamos uns dos outros. E nesse aproximar, seja no nosso momento, e isto pode acontecer tanto no nosso momento pessoal em casa sozinhos, como com essa pessoa, nós podemos orar por muita coisa e há uma diversidade de riqueza de oração. Eu vou-vos dar apenas alguns exemplos e por aqui vamos terminar. Por exemplo, o apóstolo Paulo, com frequência nas suas cartas, ora para que Deus dê graça e paz aos crentes. Vamos ver algumas. Romanos 1,7. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Orar por graça de Deus, para que Deus haja na vossa vida. Quando nós pedimos por graça, é dar-nos aquilo que nós não merecemos. E também às vezes pedimos misericórdia e vamos ver mais à frente. Misericórdia não recebemos o castigo que merecemos, mas graça é dar aquilo que nós não merecemos. Tu estás a pedir grandes bênçãos para o teu irmão quando tu dizes, Deus, traz graça à vida deste irmão. Tu abraças o irmão, ou estás ali um momento agora com o Covid, é preciso ter algum cuidado, às vezes cá tem que haver alguma distância, ok, tudo bem, mas
Estás com o irmão e tu oras por graça e por paz à sua vida. Era tão importante para os judeus a paz, muitas vezes usavam precisamente a expressão shalom, em que já estavam a desejar precisamente a paz de Deus ao seu próximo, ao seu conterrâneo. Então, oremos por graça e por paz, entre muitos outros aspectos. E Paulo faz isto com muita frequência. 1 Coríntios 1:3. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele iniciava muitas vezes estas cartas com esta mesma expressão. Gálatas 1:3, tem tudo muito parecido. E são muitas as citações. Se quiserem, eu vou-vos dar mais versos, mas tem muitas em que Paulo ora graça e paz, graça e paz, graça e paz. E não é apenas uma rotina. Ele desejava mesmo que Deus trouxesse graça à vida dos irmãos e trouxesse paz. Outras vezes pedimos por misericórdia. 1 Timóteo 1:2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça e paz. E aqui inclui misericórdia. Não lhe dês... Basicamente, quando Paulo está a dizer misericórdia, ele está a dizer não lhe dês o castigo que ele merecia. Isto parece estranho hoje dizermos nas nossas orações, mas é isso que significa. Quantas vezes eu não peço misericórdia a Deus pela minha própria vida e pela vida dos outros? Porque se Deus nos desse o que nós merecíamos, nós nunca levantávamos a cabeça, estávamos sempre a apanhar em cima. Precisamos orar mais uns pelos outros e nos fortalecemos pedindo graça, misericórdia, paz, para que realmente tenhamos essa mesma paz. Eu preciso que vocês orem isso por mim, eu oro isso por vocês e precisamos orar isso uns pelos outros. Ok? Às vezes oramos para que Deus nos ajude a crescer na comunhão, no amor, como por exemplo, 2 Coríntios 13, em que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amor, comunhão. Paulo orou, e até mesmo para a igreja aos Tessalonicenses, ele ora precisamente pelo amor, para que eles crescessem em amor, na primeira carta. Na segunda carta, vemos Paulo a dizer, então agora a agradecer a Deus pelo amor que via neles. Ou seja, Deus respondeu às orações de Paulo. Aquela foi uma igreja que cresceu realmente em amor. Deus respondeu às orações. Achas que há pouco amor do nosso meio? Eu não ouvi ninguém queixar-se disso. Mas se achas, mais do que nunca, então ora por amor no nosso meio. E sim, sempre precisamos de amor. Nunca somos suficientemente bons na área do amor. Ok? Orar simplesmente para que Deus equipe os santos. Para fazer a sua vontade. Tal como Paulo pediu para ele continuar a exercer o ministério. Às vezes oramos para que Deus equipe todos os santos. Hebreus 13, 20-21. Ora a Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Vos aperfeiçoou em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Oramos pela edificação dos santos, todos nós aqui. Para que Deus nos aperfeiçoe em todo o bem. Para fazermos o quê? Cumprimos a sua vontade. Operando em nós, neste caso em vós, orando uns pelos outros, o que é agradável a Deus, por meio de Jesus Cristo, para a sua glória. Ok? E por fim, às vezes oramos também mesmo por sabedoria. Pedimos por sabedoria por nós e por sabedoria por os outros. Bem, nós aqui temos a famosa passagem de Tiago, capítulo 1, em que fala quem tiver falta de sabedoria, a peça a Deus. Deus dá com abundância e vem num contexto de provações. O crente está a passar por grandes lutas, por grandes dificuldades. Muitas vezes nós oramos, Deus dá sabedoria a este irmão para superar a dificuldade. Porque às vezes nós oramos, Deus remove a dificuldade. Mas nem sempre Deus vai remover a dificuldade. Às vezes o crente vai mesmo passar pela dificuldade, e vemos isso muitas vezes na Bíblia, mas no mínimo que nós pedimos paralelo, Deus cura a pessoa, Deus liberta desta dificuldade. Seja qual ela for. O problema, por exemplo, no trabalho. Mas temos que assumir que Deus pode não responder como nós queremos. E no mínimo aí o que pedimos é Deus dá sabedoria à pessoa. Pedimos as duas coisas, Deus liberta. Mas se Deus não fizer, pelo menos, Senhor, dá sabedoria a este irmão para conseguir lidar com esta dificuldade que está no trabalho, com esta dificuldade que está na família, com este problema de saúde. E oramos as duas coisas. Deus cura. Pedimos nós a Deus por alguém. Deus não curou.
Deus às vezes não cura, muitas vezes não cura. Vemos isso mesmo no Novo Testamento. Houve um boom de curas no início, mas conforme nós avançamos em Atos, começam-se a não ver tantas. O próprio apóstolo Paulo orou 3 vezes para que Deus o libertasse do espinho na carne e Deus disse que não. E ele mostrou que isso seria para que se manifestasse o poder de Deus na sua vida. No meio da sua fraqueza, ele entendeu isso, então Deus ia ser mais glorificado na sua vida, mesmo no meio daquela dificuldade. Então aí nós orávamos por Paulo porquê? Se Deus já não o quis curar, no mínimo oramos por Paulo. Deus dá firmeza a Paulo. Deus ajuda Paulo a perseverar na fé, mesmo tendo o espinho na carne. Então oramos pelas 2 coisas. E aqui terminamos. Então, olhando em retrospectiva o que nós vemos, a oração é fundamental para tudo o que nós fazemos enquanto igreja. Não é só entre nós, que já nos conhecemos, mas começando mesmo, foi por aí que eu comecei, até por estranhos, pelos que nos fazem mal, pelos que nos perseguem. E isso, numa perspectiva evangelística, tudo o que nós fazemos da missão da igreja tem que ser baseado na oração. Aproximas-te até mesmo de um estranho que tu vês que não está numa situação estranha, numa situação que tu vês que a pessoa não está muito bem. Pode haver ali um momento em que tu aproveitas então e tu oras. E não só fazes isso fora, fazemos isso também entre nós. Cuidamos uns dos outros também em oração. Pedindo oração por nós se estamos a pecar, pedindo oração, orando pelo outro, se o outro estiver a pecar, exortando o outro e orando com ele. E orando por tanta riqueza que nós temos para pedir oração, coisas tão simples como eu vi convosco. Graça, paz, misericórdia, amor, comunhão, sabedoria e tantas outras coisas mais haveriam. E às vezes, para consolar o coração, agarramos num salmo. Se não soubermos dizer mais nada, se não soubermos orar melhor, agarramos num bonito salmo como este que eu vos dei e que ajuda aquela pessoa naquele momento de lamento, de necessidade de arrependimento, seja do que for. E está aqui tudo o que nós precisamos. Usemos-o. Conheçamos-o, estudemos-o, apliquemos à nossa vida e usemos para abençoar outros. E cuidemos uns dos outros. Vamos então passar à ceia. Se alguém precisar dos símbolos, estão lá atrás, a vida pode trazer. Faz sentido tomar a ceia quem compreende o que está a fazer, quem está em comunhão regular com Deus, quem tem procurado ser obediente a Deus. E é uma autoanálise. Eu diria que é mais preciso coragem às vezes para não tomá-la do que para tomá-la. Porque para tomá-la basta ser hipócrita e é fácil tomá-la. Mas também eu vos digo, a solução não é não tomá-la, a solução é, quando nós vemos que algo não está bem na nossa vida, também sermos capazes de tratar disso. Ok? Então vamos abrir a passagem que nós usamos geralmente para a leitura da ceia. E depois a seguir então vamos ter um momento de louvor e adoração para terminarmos o nosso culto. Ora, 1 Coríntios 11, 23 a 28. Mas ainda antes eu quero só terminar com a oração, o sermão, eu peço desculpa. Senhor, gratos estamos pela Tua palavra. Sabemos que foi pago um alto preço para que nós hoje possamos chegar a Ti em oração e Tu nos escutes, Senhor. E nós estamos tão gratos, Senhor, por saber que nós oramos a um Deus vivo, não é um Deus morto, que responde às nossas orações. Te agradecemos, Senhor, porque tantas vezes Tu tens respondido. E também te agradecemos pelas vezes que Tu não respondes.